a tatuagem do trevo, né? Porque eu fiquei imaginando a cena. Eu acho que quando por isso que eu amo a literatura, né? E uma boa escrita, porque ela te leva para lugares e também a possibilidade de ser melhor, né? Enquanto gente, e isso de poder visualizar esse trevo que você achou, o que você fez com ele, eu acho que é importante que as pessoas possam escutar também. Olha, eu acho que de tudo a gente tem que tirar uma experiência, né? De tudo a gente tem que fazer uma análise. Naquele momento que eu estava presa, não tinha nada. Era um tempo vazio, ansioso. Tinha a dona Regina lá, que ela fazia faxina. E aí eu ajudava ela, né? Limpava as coisas, né? Aí eu vi a dona Regina triste. Capinava os matos com ela. O que foi, dona Regina? A senhora tá triste? Eu limpei feio, eu limpei ruim, foi. Ela, não, que você faz tão rápido, aí eu não tenho nada para fazer. Porque era o único trabalho que tinha para a mulher, era capinar, limpar as coisas, e eu, na gana de ajudar, de lavar o chão, fazer as coisas rápido, né? Para ver o tempo passar também. E tô vendo a mulher triste, né? Aí depois eu falei, não vou limpar mais então. Vou deixar a mulher triste? Não, vou sujar então agora para limpar, né? Para ter um tempo lá para esperar a aplicação. Porque a gente ficava muito tempo sem fazer nada. Tempo ocioso. Enquanto as outras presas saíam para trabalhar, ficava eu e a dona Regina ali, ela na faxina, não podia fazer nada. Então eu me sentia meio que um inútil, assim, né? Na prisão. Era, gente. Só que eu recebia muita visita, muitas entrevistas, né? E aí as outras presas sempre achavam um jeito de me dar um bilhetinho. Aí eu combinava alguma coisa com ela, eu vou passar, vou dar uma piscadinha, aí você vai lá naquela hora tal, que vai chegar a visita, e você vai lá e se encosta no teste de ficha para marido. Como era um advogado ou alguém importante, então eu pegava, falava, doutor, cuida desse caso aqui, ó. Aí já ia libertando outras mulheres, né? Era essa técnica que eu ia usando. Não me pergunte como que eu não sei. Ia fazendo, só ia vendo e ia fazendo. Não tem uma receita, né? Não tinha uma receita. E aí eu ia libertando essas mulheres, porque era tanto caso de injustiça, tantas mulheres estavam presas há tanto tempo, que o tempo que ela estava presa já dava para ter sido julgada, condenada e liberta. E ainda existem muitas pessoas assim, que são prisões preventivas, como foi a minha, e que não têm repercussão e que continuam presas, né? Então eu comecei a usar essas tecnologias para libertar essas mulheres do jeito que eu fazia. E aí chegou um dia que eu falei assim, tem um monte de trevo aqui. Vou procurar um trevo de 4 folhas. Quando eu achar um trevo de 4 folhas, vai chegar a minha liberdade. Gente, eu passava o tempo inteiro, já que eu não podia limpar, né? No mato, caçando trevo. Aí o povo, o que tá fazendo aí, sua louca? Procurando minha liberdade. Quando eu achar esse trevo, vocês vão ver se eu não vou sair. Aí elas ficavam me zoando, né? Essa preta é doida. Porque eu ficava brincando muito com o lúdico, né? Como eu sou artista, como eu sou atriz, aí eu falava para elas, olha lá o céu, ali é o mar, pensa que você tá no mar, e os peixes são os pássaros voando. Isso me tinha louco, né? Pra fazer aquelas mulheres ver outras coisas, outras possibilidades. Por mais que o lugar fosse feio, eu contava histórias. E aí procurei esse trevo. Gente, não é que eu achei o trevo de 4 folhas? 3 dias depois, que chega meu HC. Aí fui lá receber a notícia para os advogados. Quando eu volto, tá todo mundo no mato caçando trevo. Aí eu, ué, gente! Real, né? Eu esperançava. E aí eu tatuei o trevo de 4 folhas com a data da minha saída, 10/10/2019. É isso, né? A gente precisa fazer com que essas mulheres procurem o seu trevo de 4 folhas. Precisa esperançar as pessoas. Porque o não eu já tinha, o feio eu já tinha, a maldade eu já tinha. E elas também tinham, só que elas não tinham o que eu levei, né? Que é o amor, que é o esperançar, que é essa transformação, que é fazer elas também entenderem que elas também eram presas políticas. Então acho que a história do trevo vem mais nessa questão de esperançar é preciso. Que sorte, né? O trevo e você lá com elas. Sorte. E sorte a minha também, né? Poder viver isso. Porque se eu fosse contar uma história dessa, o povo ia dizer o quê? Essa menina é doida. É roteiro. Mas não é roteiro, não, é real mesmo. Isso aconteceu de fato. Eu achei um trevo de 4 folhas que para mim simboliza a liberdade. É a minha sorte. Foi isso. Não só a minha, mas como a delas também. E fazer essas mulheres acreditar e ver todas as mulheres procurando trevo de 4 folhas. Poxa, é muito bonito. Foi muito bonito fazer,
trazer a esperança ao coração dessas pessoas, né? E ver aquela esperança ali sendo materializada. E ó, muitas delas começaram a sair, viu? A gente tem contato até hoje, eu faço trabalho nos presídios, também vou indicando, né, os trabalhos, aos lugares que elas têm que caminhar, algumas já são advogadas. E engraçado que a grande maioria são advogadas e atuam na área do abolicionismo penal também, né? Então essa é a movimentação, né? Angela Davis diz, quando uma mulher preta se movimenta com ela toda uma estrutura. E é essa movimentação estrutural. Levar a formação política para dentro do presídio. Nunca que esses caras iam imaginar isso, gente. Quem me prendeu deve estar assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O diretor do presídio falava, meu Deus, eu não vejo a hora dessa menina ir embora. Eu não vejo a hora, não quero essa menina, ela é inocente. E é interessante que trouxe um movimento de como que é quando você chega, né? E como as coisas se transformam com a sua vivência lá. E já que você falou da Angela Davis, gente, sabe como que ela disse sobre a Preta Ferreira? Você é o símbolo de liberdade do Brasil. Eu acho que isso é importante para a gente respirar, né, dessas coisas que nos acontecem, né, quando eu tenho casos de racismo, né, seja com os pacientes, seja comigo mesmo. O que eu faço com isso, né? Porque muitos nos querem lá, mas a gente vai subindo. Então, como que a gente pode transformar isso dentro da gente? E agora, eu acho que eu quero até abrir para vocês. O que vocês querem perguntar aí para a Preta Ferreira? Por favor, perguntem. Eu estou muito curiosa. Vocês não vieram aqui à toa. Após todo mundo vai procurar treino também depois. Pessoal, a gente preparou o microfone aqui para perguntas, tá? Perfeito. A gente vai deixar aqui, ó. E aí, quem quiser perguntar, vem aqui à frente pra gente ouvir a sua linha. Obrigada. Boa noite. Seja bem-vinda a Mato Grosso do Sul, nossa cidade morena. A minha pergunta é relacionada ao que se deu à sua prisão, talvez de uma forma um pouco mais explicada, porque tem muitas pessoas aqui que não sabem, né, como se deu. Então, que você pudesse falar em que momento aconteceu e o porquê. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Eu sou liderança do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro, liderança de movimento social. Então, em 2019, no Brasil, houve a criminalização dos movimentos sociais. Houve a queda de um edifício lá em São Paulo, Wilton Paes de Almeida, onde o Ministério Público estava fazendo uma investigação de todos os movimentos sociais para criminalizar. Então, várias lideranças de movimentos sociais foram presas, e eu fui uma dessas pessoas. A minha mãe, Carmen Silva, ficou foragida, a minha irmã Liliane ficou foragida, a minha cunhada Adriana ficou foragida, foram presos eu e meu irmão. A polícia invadiu nossa ocupação, invadiu nossas casas, levou um monte de coisa, levou um monte de documento, a gente estava sendo grampeado há 1 ano. Nós ainda estamos de liberdade condicional, o julgamento não acabou ainda, né? Agora que eu vou começar a ser ouvida. Eu nunca fui ouvida por um juiz. Agora, 6 anos depois, que eu vou ter essa oportunidade de presunção da inocência. Então, a gente foi acusado de extorsão mediante grave ameaça, facção criminosa, que é o que eles dizem, né? Quando pessoas se reúnem para garantir o direito constitucional, são criminosos. E aí eu fui considerada um perigo para a sociedade, justamente por fazer essa transformação, porque a gente bate de frente com a especulação imobiliária, que é gigantesca em São Paulo. Em São Paulo, o déficit habitacional é muito grande. Existem mais prédios vazios, ociosos, sem função social da propriedade, do que pessoas precisando de moradia. Então, houve esse desdobramento da Polícia Civil em São Paulo, junto com o Ministério Público e uma ação que criminalizou os movimentos sociais, e a gente foi a primeira vítima do governo bolsonarista. Quando, assim que ele assumiu, os movimentos sociais foram criminalizados. E isso foi uma tentativa de exterminar com os movimentos sociais. Só que eles não sabem, eu estava pegando Preta Ferreira, né, gente? E aí foi isso. Então foram essas acusações. E está tendo julgamento agora, e uma questão que rolou muito foi a promotoria perguntando sobre as escutas telefônicas do meu telefone celular. E o investigador falou, não, a promotora, qual foi a acusação que você encontrou de Janice? 1 ano de investigação no celular. Nada.
ela só falava mandar áudio no Zap. E aí eu fiquei presa, né, mobilizando uma nação para me libertar, sem nada. Então isso foi, a gente vê por essas, isso é normal, né, isso é técnica da polícia, do judiciário, que a gente sabe muito bem onde é que o racismo atua, onde é que a necropolítica atua. São as técnicas de nos colocar presos, de nos acusar de qualquer coisa. Sem presunção da inocência alguma, eu fui presa. E eu fiquei marcada, vou ser marcada para sempre, né? Porque o RG prisional não sai mais. Mesmo aprovando minha inocência, eu vou ter sempre o título de ex-presidiária. Eu tenho um documento que me diz que eu sou uma ex-presidiária. Então foi isso. Pela perseguição dos movimentos sociais, eu represento o MSTC, houve a queda do edifício Hilton Paz de Almeida, lá no centro de São Paulo, onde morreram muitas pessoas. Eu não conhecia, não sei quem é aquele movimento que atuava ali, não conheço. Mas acabei pagando pato, né? É sempre assim, conta história pelo lado da mulher. Que a legalidade, né, de pegar as mulheres e fragilizar, destruir, porque a mulher faz essa transformação. Mas eles que lutem, agora eu estou livre. Priscila. Boa noite, me chamo Priscila, sou antropóloga e eu queria falar um pouco da realidade aqui no Mato Grosso do Sul dos povos indígenas, que aqui é o estado que mais encarcera presos indígenas do país, né? E aí a gente tem uma resolução do CNJ, né, que determina que os indígenas deveriam ter direito à intérprete, a laudo antropológico, mas, né, não é cumprida, né? Existe ainda muito aquele pensamento que o indígena está integrado na sociedade, então ele não necessita desses direitos, assim, né? E eu queria que você falasse um pouco do abolicionismo penal, né? Já que você já começou a falar, se antes de você ser preso, você já se interessava por essa pauta. Obrigada. Eu sempre fui, eu sempre morei em periferia, sempre morei nos lugares onde a marginalidade era vista, em todos os lugares, né, que moravam nas áreas de risco que eu morei, eram considerados marginais. E eu moro na Bela Vista, né, no bairro do Bexiga, então eu vivo com a criminalização a todos os instantes, né? Sou do vai-vai, frequento a escola de samba, então a gente vive já com isso, né? Os movimentos sociais, as ocupações eram super criminalizadas, né? A gente convivia com todos os tipos de pessoas e de tanta criminalização dos nossos corpos, eu chegava como uma criminosa mesmo, né? Que a sociedade só me proferia aquilo, eu pensava, ué, deve ser verdade isso, né? Quem mora nessas áreas, o destino é a vida do crime. E aí fui estudando. Eu já era abolicionista, eu sempre fui contra as prisões, porque a prisão não traz melhoria para as pessoas. O Brasil é punitivista. É isso que as prisões significam, né? Punitivismo. Aí você junta o capitalismo, o racismo e a punição. É a necropolítica. Manter pessoas presas gera lucro. E gera muito lucro para o capital. As prisões são privatizadas. Quem cuida daquelas pessoas? Quem garante o direito constitucional daquelas pessoas? Então, o meu abolicionismo penal vem de garantir direitos humanos, garantir a liberdade dessas pessoas, porque a abolição, ela não se deu ainda, né? Somos o segundo maior, caminhamos para ser o segundo maior país do mundo no número de população carcerária. E essa população carcerária, majoritariamente, é negra. Então não tem como eu não abolir, não lutar pela abolição da escravidão. As prisões ainda são os navios negreiros. As prisões ainda são os porões da Casa Grande, são as cesalas que nos matam todos os dias. A cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil assassinado pela necropolítica. Então não tem como eu não ser abolicionista penal, porque o abolicionismo, ele vem muito além. Ele fala sobre essa necropolítica, que vem traduzindo o que é o racismo até os tempos de hoje. Libertaram o meu povo, mas não garantiram nenhum direito constitucional. Libertaram o meu povo e jogaram nas ruas. Libertaram o meu povo e mataram o meu povo. Libertaram o meu povo e criminalizaram a minha cultura.
Então a gente não está livre. Enquanto os direitos constitucionais da população preta, que é 58% do Brasil, não forem garantidos, nós não estamos livres. Então a abolição é contra a necropolítica e o capitalismo. O racismo e o capitalismo andam de mãos dadas. Então a gente precisa pensar, quem está lucrando com essas vidas, com esses corpos presos? Dizem que cada preso custa 13 mil reais, mas para o governo, né? Para o Estado. E aí estão privatizando as prisões. Nós somos bichos? Nós somos o quê? Para viver enjaulado e não ter o direcionamento de nossas vidas, a rédea de nossas vidas em nossas mãos. Isso é a violação total de todos os direitos humanos de um ser humano. A prisão tira a dignidade de todas as pessoas. A prisão forja marginais. A prisão forja pessoas revoltadas. Porque se você não tem acesso à cultura, à saúde, à educação aqui fora, o que vai ter lá no presídio? Fora a mão de obra escrava, que as empresas entram e a pessoa ganha R$1 por produção. Isso é o capitalismo. Quem que detém a riqueza? 1% das pessoas desse país. E são as pessoas brancas, ricas, esses empresários. Então é interessante manter pessoas presas para continuar com esse impacto da branquitude de nos escravizar, de nos matar. Isso é necropolítica pura. Aproveitando esse movimento de luta, eu quero ler aqui um trecho, depois eu quero que você comente. Na verdade, eu vou pegar 3 em 1. Porque aqui você diz, eu estava lendo o livro e fiquei me perguntando, e que história, que hora que ela viu o céu? Será que isso é possível? Né? Se essas coisas, se esse universo nos responde, eu vou dizer assim, depois aparece 45 dias presa e hoje consegui ver a lua. E aí depois você traz também, né, que você chegou a ver Deus em sinais dentro desse sistema, né? Como foi para você, que também recebeu uma carta do Papa Francisco. Isso aí foi pesado. Era muito desesperador, era angustiante, né, viver preso naquele lugar. Eu sempre fui uma mulher que eu lutei muito contra a injustiça, porque eu sempre vivi a injustiça na minha pele enquanto mulher preta. Então, pra vocês terem noção, eu sempre paguei minhas contas em dias, porque eu achava que se eu tivesse com nome sujo, eu estava lascado. E eu achava aquilo horrível, angustiante. Eu, que sempre lutei contra a injustiça, me deparar com a prisão. E a gente então tem acesso às pequenas coisas, né? Olha, poder olhar para o céu, poder enxergar a lua, poder sentir o vento, poder falar com outras pessoas, poder dialogar sobre outras coisas. E aí, quando eu vi aquela lua, estava de dia ainda. E aí eu falei, nossa, eu tô vendo a lua. Mas eu queria ver a lua à noite, como a gente está acostumado a ver, né? E aí eu não via. Só que eu tinha muitos sinais espirituais, né? Minha ancestralidade sempre falou muito alto. E eu nunca também abandonei a minha religião. Me encontrei na minha religião. Foi o que me possibilitou me enxergar quanto mulher preta, quanto abolicionista, quanto revolucionária. Foi os meus ancestrais que me trouxeram, tipo, olha, você é essa mulher, tá? Você não é isso que a sociedade pintou para você. Você é essa pessoa. Então eu peguei meu cajado ali e usei. Então eu fiz da minha espiritualidade uma camada para me proteger, para me centrar, porque a saúde mental no presídio é muito abalada, né? Então eu peguei aquilo como farol e pedi a todo instante proteção. E qual foi o outro mesmo? Eu escrevi uma carta para o Lula, para o presidente Lula, e uma para o Papa Francisco. A guarda deu minha carta na frente de todo mundo e começou a me ridicularizar. Essa louca tá escrevendo uma carta pro Lula e outra pro Papa Francisco. Ele botou uma rodinha fazendo bullying. Aí eu, na minha mente, né? Tá bom, vagabundo? Claro que eu tenho que falar, né? Senão ia ficar um estilo. Aí eu, me aguarde. Chegou a carta. 15 dias depois chegou a carta do presidente do Papa. Aí eu, então, senhora, vamos ler aqui na rodinha? Mas é espirituais, tipo, paciência, preta ferreira, você sabe quem é você. Você não precisa provar nada para essas pessoas. E aí é isso, né? Acreditar nos seus ancestrais e acreditar também que a gente tem uma missão, né? Eu acho que todo mundo aqui tem uma missão nessa vida. A gente não veio na vida para passeio, gente. A gente não veio aqui para brincar. Então eu peguei dessa minha missão e falei, vamos pluralizar.
que essa missão aqui vai ser de todo mundo. Eu vou tomar champanhe por quê? Eu vou falar mal dos outros por quê? Se minhas companheiras estiverem livres, como é que eu vou estar livre? Não, eu quero todo mundo livre, poxa. E aí, acreditar nessa espiritualidade. Eu acho que o que me centrou mesmo foi o meu espiritual, que me trouxe pra terra, tipo, Preta Ferreira, você é essa pessoa aqui, viu? Assuma seu cajado, siga em frente. Não se importe com o que as pessoas vão falar de você ou pra você, porque eles querem te parar. E eles querem sim me parar. Não é interessante ver uma mulher preta letrada, não é interessante ver uma mulher preta abolicionista penal, não é interessante ver uma mulher preta intelectual e usando seu intelecto para transformar a vida de outras pessoas. Porque o Brasil está acostumado a manter mulheres pretas abaixo da pirâmide social. E eu é que não aceito esse destino que os senhores montaram para mim. Não aceitem vocês também. Gente, então vamos fazer mais essas 5 perguntas e aí a gente vai encaminhando, tá? Ok. Já? O tempo voou, a gente nem viu. Boa noite. A minha pergunta é: como foi no começo que você entrou, foi presa? Como foi nesse começo para você ser ouvida? E se você sofreu algum preconceito logo de cara? Como você sentiu, né? Foi horrível. Porque os guardas, eles... Foi um crime, foi uma prisão política. É tanto que eles falavam, ela é do PT. Aí, quando eu chegava nos presídios, as presas já sabiam que eu estava chegando. Só que, em sua grande maioria, não eram mulheres politizadas. E aí eles ficavam tentando me jogar elas contra mim, né? Hoje eu falei logo, ó, não entrei com vocês, minha luta é contra o sistema, não tenho nada contra vocês. Vou ficar na minha, se mexer comigo também vai arrumar. Claro, não. Minha luta era contra o sistema. Então eu fui fazendo aquelas mulheres entenderem que eu estava do lado delas, com essa formação política. Porque os guardas eram tudo pilantra. Os machos, né, os homens. E eles eram muito torturadores, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Apertavam algema, levavam a gente nos carros balançando no camburão, ficava xingando a gente, tortura psicológica dentro do presídio, não dava água, o pão duro velho. Então, tipo, foi uma tortura no início. Mas depois eu peguei daquilo e falei, o quê? Eu vou ficar aqui de cabeça baixa? Não vou. Eu não aceitava nem meu pai mandando em mim. Você acha que ia aceitar esse escoveiro? Não. Porque, em sua grande maioria, esses homens que estavam naqueles presídios, eu via eles muito deformados, a cara deformada. Por quê? Aprontou tanto na rua, matou tanta gente inocente, prendeu tanta gente inocente, que o destino foi um calabouço. Eles estavam presos. Então, acho que foi essa a minha transformação, né? De pegar aquilo e falar, não vou me silenciar, vou começar a transformar. E lá tinha uma rixa entre as mulheres, na última penitenciária, em Santana. Todas eram nível superior, no último lugar que eu fiquei. E aí tinha médica, tinha advogada, tinha psicóloga, mas assim, a função, tudo do boca. Chegou uma lá no meu salão, uma loira lá, água. Ela que lute, né? Não tem nada a ver com isso. E aí ela chegou pedindo a faxineira, perguntando onde estava a faxineira, pra mim. Quem que vai limpar minha cela? Eu falei, vou lá buscar a faxineira. Chegou eu com o rolo e a vassoura. Tá aqui, a Jurema. E essa mulher, o contexto social era muito diferente do meu e das outras mulheres que estavam ali. Então, poder vivenciar a vida dentro do movimento social e ver com todos os tipos de pessoa, me possibilitou fazer esse diagnóstico de quem eram as pessoas, né? Tanto não aceitar, mas também fazer uma transformação. Era tudo dividido, as famílias não se falavam, né? Era uma briga entre elas. E aí eu tinha muita visita de intelectuais, de autoridades políticas, dos meus advogados, de pessoas famosas, de revistas, querendo me entrevistar, de podcast. E ela ficava tudo, manda um recado pra mim, faz isso pra mim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, ou a gente vai juntar aqui todo mundo, gregos e troianos, ou eu vou lá fora e vou falar só de mim. Vou embora, vou virar as costas, não vou deixar vocês aqui. Porque assim, eu não entrei com vocês, eu não cometi crime nenhum pra estar aqui. E vocês, mesmo sabendo o que vocês fizeram, vocês já continuam na briga, nossa luta tem que ser contra o sistema, aqui a gente vai ter que se entender. Aí eu fiz a mediação de conflitos, juntei gregos e troianos, aí nos almoços de domingo era uma familiarada assim, ó, todo mundo, geral, junto. Por quê? A nossa luta não é contra as mulheres, mulher contra mulher, como a sociedade está acostumada a ver. A gente precisa dar as mãos, porque o Brasil ele é misógino.
Eles não estão nem aí pra gente. A maioria das mulheres que estão presas é por causa dos seus companheiros, é por causa dos homens. Ou porque matou, ou porque tráfico de droga. É isso, né? A gente não tem a proteção. E aí eu fiz essa formação política com elas também, dizendo que elas também eram presas políticas, assim como eu. Eu fui presa política porque houve uma perseguição política, mas elas não tiveram direito à vida garantida. Teve uma lá que matou o companheiro, mas já tinha aberto vários boletins de ocorrência, pediu proteção, o Estado não teve. Então, para se defender, ela teve que matar o marido. Isso também não é um crime político. Então, foi isso que eu fiz. Essa transformação com essas mulheres. E aí, as famílias... Que alívio, Preta Ferreira, que você chegou aqui. Eu falei, como assim que alívio, minha gente? Que alívio. Libera meu anjo, minha gente, libera meu anjo. E aí as famílias também saíram e falavam várias coisas, né? A gente está acompanhando lá fora, a gente foi na passeata. Aí gerou um outro movimento e fazendo aquelas pessoas, os familiares que também estavam presos, entender sobre a prisão política, que toda prisão é política. Muito obrigada. Obrigada a você. Oi, Preta, boa noite. Boa noite, eu sou sua fã, viu? O maior comunicador que tem aqui nesse espaço é você. Eu ouvi você falar que pensando muito sobre uma ideia de pertencimento. Eu nasci numa ocupação e para mim nascer numa ocupação me fez ter uma ideia de pertencimento muito truncada e que ligava muita raiva ao ódio. E aí tem uma ideia, vendo você, esse ativismo, de uma organização da raiva. E eu queria que você falasse de como que é para você pertencer, o que significa pertencer para você e como organizar essa raiva para o artivismo. Uau, ele tá falando que ele é o maior comunicador que tem aqui? Olha, a gente precisa se organizar. Se a gente está organizado, a gente consegue avançar. Então a gente organiza a casa na seguinte questão. A moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos constitucionais. Se você tem um teto, você consegue ir atrás de um emprego, você já tem onde dormir, você já tem como pensar. Então a gente organiza a casa primeiro. E organizar a casa é fazer com que as pessoas se sintam pertencentes a essa construção. Fazer com que todo mundo que participe do movimento seja atuante. Porque a nossa luta não é para vocês, é com vocês. Então a gente precisa fazer com que a sociedade seja participativa. Lá na ocupação 9 de julho, todos os andares têm um mediador de andar. Tem que cuidar da limpeza, tem que ter um regimento interno, tem que ter a legalidade. Por quê? A gente sabe que no Brasil a documentação é muito cara. Tudo é caro. Mas se a gente está organizado, a gente consegue entrar em edital, em chamamento do Minha Casa Minha Vida. A gente precisa começar a fazer formação política. Então o que a gente faz? Grupo de base. Você não chegou no movimento hoje, você não vai entrar aqui para morar aqui. Não, você vai estudar o que é o movimento, porque nós não somos tarefeiras. Nós somos agentes socioeducativos. Então a gente precisa, antes de mais nada, antes de querer organizar o mundo, organizar a nossa casa. Se a gente está organizado, a gente luta melhor. Porque quem sabe mais, luta melhor. E fazer com que os jovens sejam os próximos ocupantes é a chave. Fazer com que eles se sintam pertencentes. Como é que a gente faz as pessoas se sentirem pertencentes? Dando tarefas. Fazendo com que elas participem. Sem a participação, não tem como você dar nem sequer uma opinião. Então você precisa participar para opinar, para saber o que serão as tomadas de decisões e participar dessas tomadas de decisões. Mas, para isso acontecer, a gente tem que fazer formação política de base, que é a chave. Se a gente forma nossos jovens politicamente, o sistema já era. Olá, Preta. Boa noite. Meu nome é Matheus, sou dirigente do Movimento Unificado aqui em Campo Grande, trabalho com o Lombar. Ouvindo sua fala, principalmente as respostas me trouxeram várias inquietações, mas que eu queria uma opinião de modo geral. Em 2006 a gente teve a lei de drogas, que vem sendo revista pelo STF agora a PEC 45, onde a gente tem uma pauta moral das igrejas muito forte e um clamor popular muito grande em torno dessa questão ideológica, enfim. Para além disso, a gente tem o crime organizado dentro do sistema prisional e acolhendo essas pessoas de maneira muito grande. Assim, e aí não dá para pedir forma porque é isso, mas tipo, qual tarefa tanto o movimento negro quanto os movimentos religiosos precisam cumprir em relação a essa pauta ideológica
para que haja uma resistência popular, tanto na resistência de que essas pautas conservadoras avancem, quanto para elevação, propagação do abolicionismo penal. Acho que é isso. Primeiro que obrigada pela pergunta. Há uma polarização, né? Esse governo, esse último governo aí, desgoverno, ele nos trouxe o ódio. Foi o governo do ódio que separou a população brasileira entre classe, entre gênero e raça. E se a gente não faz essa formação política que eu acabei de falar, a gente não vai dar continuidade, não vai dar segmento. Porque as pautas estão morrendo entre nós. Você já reparou isso? Que as pautas não conseguem avançar? Não chega, a informação não chega na base. A base está sendo acessada pelas igrejas evangélicas. A nossa religião de matriz africana está sendo demonizada de novo. Então, tudo que foi construído de anos atrás pelos governos progressistas foi destruído agora nesse governo. Há essa polarização. E ela vem aumentando muito mais, né? Está muito maior. Uma coisa que eu vejo muito no governo de extrema-direita é que eles fomentam e formam novas lideranças. E a esquerda não faz isso. Quem faz isso são os líderes de base. Quem faz isso somos nós, nos movimentos sociais, nos movimentos negros. E é sempre as mesmas caras, né? Sempre as mesmas caras. Como eu disse, precisamos formar jovens revolucionários. Precisamos de formação política. E a gente precisa também bater na porta do governo e falar: e aí, meu querido, na hora do meu título foi bom, né? Agora eu quero. Cadê meu direito? Porque assim, gente, a gente precisa parar de ter político de estimação. O político está ali para cumprir com os nossos deveres, com os nossos direitos constitucionais. Está ali para garantir que a população tenha qualidade de vida. E enquanto a gente não formar a sociedade, os jovens, para serem entendedores dos seus direitos, nada vai adiantar. A gente não vai conseguir formar massa para ir para a rua. Porque a gente está se acostumando com a polarização, a gente está se habituando com o fato de jovens continuarem morrendo, de haver chacina nas favelas, nas periferias, e normalizou. A sociedade está normalizando o racismo. Se a gente não se quietar, se a gente não tiver essa formação política de base, vai ser muito difícil dos governos atuais de esquerda, né? Agora que a gente tem que aproveitar para fazer revolução, porque depois o bicho vai pegar. Isso aqui é uma formação política. E estar aqui hoje com vocês é uma formação política de base forte. E que bom que vocês estão aqui. E que bom que a gente está conseguindo dialogar. E que bom que a gente está conseguindo colocar na mesa as nossas questões, os nossos questionamentos. Porque não dá para morrer em silêncio. Quem morre pela boca é peixe. Bora falar, gente. Bora se quietar. Independente do governo, tem que cumprir com a obrigação dos direitos constitucionais da população. Precisamos ter uma sociedade revolta. Precisamos incentivar nossos jovens a estudar e principalmente estudar sobre nossa cultura. Se destruir a nossa cultura, acaba tudo. E é isso que está acontecendo. Só aproveitar para fazer um convite. A gente tem formação política.